Senhor está em Mateus, capítulo 3, versículo 2. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Mateus, capítulo 3, versículo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunviança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Nós estamos graças. Poder sentar no nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a palavra do Senhor é sobre o arrependimento. Arrepender, né? Nos arrepender. Aqui João, ele pregava e ele estava lá falando e começou a falar da palavra do Senhor, e ele convidava o povo a se arrepender dos pecados, porque o reino dos céus estava próximo, mas existia muita gente que não queria que João pregasse, não aceitava as pregações de João. Mas a palavra do Senhor já vem desde Isaías, que diz que ia surgir a voz que clamaria no deserto. E o Senhor nosso Deus, ele vem clamando sobre e falando a respeito das coisas que estão acontecendo, das coisas vindouras, das coisas que ainda viriam. Hoje nós estamos vivendo o que João falava lá atrás, das coisas que viriam acontecer. Jesus veio, Jesus fez a parte dele, e as coisas continuam acontecendo. A palavra de Deus tem se cumprido todos os dias em nossas vidas. Se prestarmos atenção na palavra do Senhor, se lermos a palavra do Senhor ou ouvirmos a palavra, nós vamos aprender muito e vermos também o quanto as coisas estão se cumprindo nessa terra, no nosso século. Eu estava ouvindo a palavra do Senhor lá no livro de Daniel, quando Daniel começou a ter visões, para hoje, visões daquela época, lá naquele século, já no século de hoje. Daniel começou a ficar assustado das coisas que ele via. Ele viu um pássaro de fogo que eram os aviões. O anjo Gabriel chegou até ele e falou para ele que as visões que ele tinha eram visões vindouras, visões para o fim dos tempos. Que não era para ele ficar turbado, igual ele ficou, que ele ficou assustado quando viu aquele avião passando na frente dele, e ele falou que era pássaro de fogo. Então hoje nós vemos aí os aviões voando. E o Senhor continua falando conosco, que as coisas continuam se cumprindo cada dia, pausadamente. Nós olhamos para nós e às vezes acreditamos na nossa ignorância de que as coisas de Deus não estão se cumprindo, mas as coisas do Senhor estão se cumprindo. Deus não falou que quando você o aceitasse e que ia ser tudo mar de rosa, não. Ele disse: tendes bom ânimo. Quando diz assim, tendes bom ânimo, significa o quê? Alguma coisa vai acontecer. Então o Senhor vem nos falando. João Batista pregava, ele falava: arrependei-vos dos vossos pecados. Nós temos que nos arrepender de verdade de todos os pecados que cometemos. Pecados anteriores, passados, que você já se arrependeu e que você não comete mais, esse já passou.
A palavra de Deus diz que o Senhor fala: os teus pecados não me lembro mais. Mas pecado que hoje você comete, esses pecados Deus se lembra. E se você não se arrepender deles, como Deus vai falar para você que não se lembra dos teus pecados? Como você vai viver achando que Deus já te perdoou se você ainda não se arrependeu e se você não correu para falar com Deus? Ah, mas quando é que eu pequei? Eu nem lembro quando eu pequei. Pois é, a gente peca até quando a gente não pecou. E não lembrar é normal, é fato. Às vezes não lembra o que comeu ontem, o que falou com o vizinho ontem, mas isso importa? Não. A palavra do Senhor diz que nós temos que pedir perdão pelos nossos pensamentos, palavras e obras. Então a gente pensa, a gente peca, a gente fala, a gente peca, a gente peca nas atitudes. Então nós temos que pedir perdão ao Senhor, porque o reino dos céus está próximo. Ah, mas eu ouço isso desde a época de João, olha quanto tempo tem. De Jesus para cá, 2000 e João era um pouquinho mais para trás. Não importa quanto tempo passa. Não importa se já tem mais de 2000 anos quando Jesus veio. A palavra do Senhor se renova todos os dias. Todos os dias a palavra do Senhor se renova dentro de você. E a melhor maneira, e a melhor eficiência, e a certeza de você se arrepender dos seus pecados, além de confessá-los quando você peca, é ler a palavra. É estar ali, pautado na palavra. A palavra do Senhor faz com que a gente modifique. Ela transforma a gente através do Senhor Espírito Santo. A palavra do Senhor entra em nossas vidas como uma espada, cortando tudo aquilo que tem que sair de nós. A palavra do Senhor, ela é a firme fundação da nossa vida na terra, para não nos deixar entrar nas concupiscências carnais, para nós não entrarmos nas nossas vidas carnais horrorosas que nos levam a caminho que Deus não se agrada. Caminho muitas das vezes que a gente nem percebe. Podemos ser bacanas, podemos ser muito legais. Pô, fulano é show de bola. Fulano é muito legal, eu gosto muito de fulano. Mas e você? A gente gosta muito, fala muito, mas e você? O que nós temos de gostar mesmo está aqui, a palavra de Deus. A gente lê livros, escuta livros, lê jornais, vê internet, lê o que está passando, mas não tem tempo de ler a palavra. Para viver Jesus, para chegar lá nos céus, precisamos estar convictos da palavra de Deus. Só ter Jesus em nossas vidas não adianta não, porque você fica crente com Jesus, mas vazio. Um crente vazio faz besteira. O crente só não é vazio quando ele é alimentado pela palavra, porque é a palavra de Deus que te sustenta. Se você não lê a palavra, você é vazio. Porque o crente vazio, ele pega um versículo e faz dele uma besteira. Então nós precisamos estar cheios da palavra do Senhor, para podermos nos arrependermos todos os dias. Temos que nos encher o tempo todo do Senhor. E essa forma somente na palavra. E dobrando os joelhos. Colocar os joelhos no chão, ou até sentado se não puder, ora em pé, ou então melhor, não consegue jogar o joelho, se joga no chão. Boca no pó, deita de bruços e fala com Deus. E você vai ver o quanto Deus vai falar contigo. Tu vai deitar quando não tem o costume de orar? Oração não devia ser um costume, mas também devia ser um costume, porque se você costuma a orar todos os dias você está falando com Deus as coisas maravilhosas que você, não só que você precisa, Deus começa a falar contigo, Deus começa a desabrochar dentro de você. Então é joelho no chão, é sentar no chão, não importa. Eu lembro que quando eu subia muito a monte,
eu falava, Senhor, o joelho dói, pai, o joelho dói. E aí tinha oração, tinha umas igrejas que tinham oração que dizia assim, irmãos, estou convidando vocês para hoje participar da campanha de oração rosto no pó. Aí fala, mas como é que é isso de oração rosto no pó? Rosto no pó, todo mundo sabe o que é ficar de cócoras, não é joelho, é cócoras, né? Fala, e com a cara no chão. E orar a Deus ali, com a cara no chão, no tempo que você que o Espírito Santo deixar você fazê-lo. E aí você fica, não tem jovem, não tem velho, não tem idade, dói. Ficar muito tempo de joelho no chão dói. De cócoras então dói o joelho, dói o pé, dói o quadril, porque tu fica tudo envergado. Aí teve uma vez que eu falei assim, Jesus, não estou conseguindo ficar, Senhor, será que eu posso deitar? Me joguei no chão e fiquei deitada de bruços. Bom dia. Então nós vemos que Deus, para ficar com o Senhor, não importa a posição que você está, quando você dobra o joelho, o importante é você falar com Deus. Cansou de ficar de bruço, vira de barriga para cima. Cansou de ficar de barriga para cima, deita de lado, vira de um lado para o outro, mas fala com o teu Deus. Porque é muito fácil abrir a boca e dizer assim, eu tenho Deus, eu estou com Deus, Deus está comigo. É nada, mentira. Jesus é a fonte que te leva até o Senhor. E a oração é a chave que mexe com a mão de Deus. A palavra de Deus fala isso. E para você se arrepender dos seus pecados, das suas falhas, e seguir em frente convicta do que você quer, é estar de pé na presença do seu Deus, você precisa se alimentar da palavra. E João, ele falava isso, arrependei-vos porque ainda chegado o reino dos céus. Aquele povo não tinha palavra na mão. A palavra naquele momento era a boca do João, que ele saía pregando por todo o deserto sobre Jesus. Saía falando de todo o deserto sobre Jesus. Ele conhecia as Escrituras. O povo também conhecia, porque todo o povo de Israel conhecia as Escrituras. Mas eles não tinham a convicção do Senhor. Eles não tinham a convicção do que de verdade eles precisavam ter. Eles só tinham o livro de Isaías, o profeta Isaías, deixou assim. E eles seguiam fielmente aquilo ali nas Escrituras. Só que Deus, Ele se demonstra para nós muito mais. E cada vez que você busca o Senhor, mais você cresce, mais você é cheio, mais você é transformado. E a sua vida terrena começa a ser meio que obsoleta. Você já começa meio que não querer mais situações na sua vida que você começa a se sentir completamente estranha em relação à situação, em relação ao seu meio, em relação ao meio que as pessoas estão. Mas se você não tiver realmente uma libertação, um arrependimento de verdade, se acontecer alguma coisa contigo, algo vinde contra você, se você não gostou, tenha certeza, vai se afastar do caminho do Senhor. Aí nós vemos que, na verdade, você esteve na igreja fazendo o quê? Passando tempo? Não. Precisamos estar convictos de nossa fé. Precisamos ter a convicção de que Jesus é o único caminho para o céu. E que não há direita nem esquerda, e nem frente nem retaguarda, que faça com que você chegue até o céu. O único caminho que chega até o céu é você se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos erros que você comete, se colocar na posição que Deus quer e seguir em frente. Porque sem arrependimento, a gente jamais vai ver o Senhor. A palavra de Deus diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Você já sentou lá uma vez na sua vida. Mas se você está fazendo e você não tem a convicção do que Deus realmente tem para você, vai no joelho e fala com Deus. A gente quer dobrar o joelho para Deus só pedir para o Senhor. Sabe, quando você tem aquela oração já formada, a oração já, eu não sei orar não, aquela oração já está escrita, a oração já
Tu chega lá e vai falar com Deus nas orações formadas? A gente ora o Pai Nosso, ora o Salmo 91, ora outros salmos, aí você levanta, não. Oração sua que Deus quer. Sempre conversa, a oração nada mais é do que conversar com Deus. É tão gostoso você poder sentar com Deus e falar o que você tem. Ó, igreja, é uma coisa extraordinária você falar com Deus. Ó, o ser humano procura psicólogo, o doido procura psiquiatra, o doente procura o médico. Mas Jesus diz que Ele é o quê? O médico dos médicos. Quantos médicos e quantos tipos de profissões tem do médico? Não é essa a palavra. Quantas modalidades tem de médico? Pediatria, clínico geral, cirurgião, são vários eles. O Senhor diz que Ele é o médico dos médicos, ou seja, é tudo isso e muito mais. Aí eu te pergunto, a gente humano, servo de Deus, quer procurar algo que Deus já tem, Ele já está ali para você. Aí qual é a forma de você? Quando a gente vê um filme, que eu nunca fui, deve ser assim que funciona, porque nos filmes são assim. Você chega no psicólogo, ele fica lá sentadinho com a caneta na mão e com um caderno. Tem os psicólogos nos filmes que mostram que eles sentam com o caderninho lá e o pessoal senta lá na cadeira ou deita no divã e a pessoa começa a falar. Aí o psicólogo vai falar assim: me conte o que te atormenta, como você está. Aí a pessoa vai falar: não, está acontecendo assim, assim, assim. Aí às vezes tem terapia de casal ou psicólogo. Não sou contra, mas o maior psicólogo da tua vida está do teu lado, dentro de você o tempo todo, e a gente não para para conversar. Talvez exista realmente a necessidade de ir lá. Eu pessoalmente, eu não acho correto. Eu acho que o crente tem tudo na palma da mão e não dá valor. E Jesus disse aqui na palavra, está aqui na palavra. Jesus, quando vem, Ele vem para arrebentar tudo isso. Se você tem um arrependimento dentro de você, significa o quê? Que você está com o coração contrito. E quem tem um coração contrito, um coração que está, aquele coração doloso, aquele coração, poxa, eu fiz isso aqui, você machucou tanto, poxa, eu fiz isso aqui me doeu. A primeira pessoa que eu tenho que procurar para falar é Jesus. O Jesus falou assim: eu vou para o Pai, mas não te deixo órfão. Eu vou enviar o meu Espírito, o Espírito Consolador. Quem é o Espírito Santo? Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo. E olha que as nossas necessidades são muito pequenas, que a gente nem sabe da verdade o que nós precisamos e queremos. E a gente deixa passar. A gente esquece, servo de Deus esquece que para ir para o céu você tem que ter mesmo a comunhão perfeita com o Senhor. E quem é a comunhão com o Senhor? Quem é essa comunhão? É você. Se você não quiser, o Espírito Santo está dentro de você, mas ele não vai te incomodar, porque você não o procura. Ele não vai ficar sacudindo. Não, ele não vai fazer isso. Sabe por quê, igreja? Porque ele respeita o que você quer e o que você tem. Então nós precisamos ter esses arrependimentos humanos, essas coisas que não nos acrescenta e só nos arrebenta. Precisamos começar a ter convicção de quem você crê. Quem você é? Entende? Deus, Ele é maravilhoso. Ele está esperando com que você comece a enxergar quem é Ele de verdade. Semana retrasada, o Espírito Santo falava comigo sobre isso. E ele falava: o meu povo não sabe quem eu sou. Eu estou aqui, fala comigo. E a gente procura outros para conversar. O ser humano parece ter necessidade de ter uma pessoa carnal para ficar desabafando. Isso é bom, Deus pode até te colocar uma pessoa do teu lado. Mas tu não pode esquecer que além dessa pessoa, você tem algo muito maior que pode te ouvir. É o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso que está junto contigo o tempo todo. A pessoa fracassa, a
ao Senhor. Então que haja arrependimento em nós, para podermos viver essa comunhão perfeita que Ele quer. Que nós possamos nos arrepender, porque o reino do céu está pronto. Nós não estamos aqui na terra para passar de bom grado, não. Estamos aqui na terra para passar o que tem que ser passado, para nós podermos ir para o céu. Aqui na terra não é a vida do cristão. Aqui na terra não é o mundo do crente. O crente vive no céu. É por isso que nós estamos aqui, para terminar aquilo que Deus quer, chegar no nosso tempo e ir morar no céu com Deus. Mas para chegar no céu, amados, nós precisamos começar a enxergar melhor esse Deus que servimos. Porque vou falar, o crente, ele não olha Deus como Ele é. O crente não tem Deus na vida como Deus tem que ser. Nós somos muito falhos em relação a isso. Olhamos Jesus como nada, ou uma fome muito grande que o bota faz comida, o meu acabou. Não é assim que funciona. Jesus é um apetite o tempo todo que você não pode deixar de comer. E não é porque comer hoje Deus te deu um sustento que amanhã você não quer mais, não. Você tem que querer todo dia o alimento que é o Senhor. Nós somos crentes, somos errados. E se arrepender para se estar nos pés do Senhor, então vá para o chão. Os velhos têm seus costumes, os novos começam a ter os deles, a procurar a maneira de fazer. Mas uma coisa é certa, conselho você pega um pouco aqui, isso aqui eu não gostei, não serve para mim não. Guarda na caixinha e não joga fora, que no futuro você pode precisar. Nós estamos aqui há mais de 2.000 anos, com a palavra do Senhor na boca, a palavra que foi pregada lá atrás. Quer fé maior que isso? A gente vive o Deus que apareceu há mais de 2.000 anos. Pensa bem, igreja. A gente prega um Deus que a gente conhece, que está aqui, ó, escrito. Você quer fé maior que essa? Você viver Deus aqui, ó, no livro. Ah? Isso é fé. Tu já mostrou para Deus que você tem. E essa fé, nesse livro aqui, nessa palavra, ela mostra o quanto você quer ir para o céu. O quanto já mudou a sua vida, o quanto tu já se arrependeu dos seus pecados, o quanto tu já se arrependeu de palavras, atitude que você já teve. Mas precisamos continuar. Então vamos nos arrepender dos nossos pecados. Vamos nos arrepender para que possamos seguir em frente ao caminho do céu. Nós estamos no mundo passando por poucas boas, não. Não estamos no mundo para passar assim, ó, poucas nuvens, só foi lá, trabalhou, não é isso não. Estamos nesse mundo carnal, nos preparando, esperando o Senhor para vivermos no céu com Deus. E para viver lá, precisa se arrepender. O arrependimento não começa quando você batiza, não. O arrependimento começa quando você começa a orar, ó, lembrar dessa palavra aqui para você escrita. Porque quem é que te garante que o que está escrito aqui é verdade? Quem é que te garante que Deus é verdade? A tua fé. Então vamos viver o que Deus tem. Vamos acreditar mais no Senhor. Vamos deixar de ser crente meia boca. E realmente abrir a nossa boca e ver Deus. Vamos de verdade começar a olhar para o Senhor de uma forma que nós nunca olhamos. Vamos ler mais a palavra. Vamos pedir para o Espírito Santo. Porque tem uma coisa, igreja, que eu tenho uma experiência com Deus e que tenho visto isso e já vi no meu passado quando eu era de outra igreja, e eu vi uma coisa muito interessante. E que cada um tem a sua experiência com Deus, que isso é maravilhoso. Quando você vê a palavra do Senhor, você vê são relatos da vida de pessoas que tiveram um encontro com Deus. Nós temos vários. A gente vê Moisés, a gente viu Enoque, a palavra do Senhor fala sobre Adão, a palavra do Senhor fala sobre José, a palavra do Senhor fala sobre Noé. A palavra de Deus fala sobre homens e mulheres que tiveram
Deus ainda escolhe no meio desse pouco pessoas para viver coisas grandiosas com Ele. Você vê só, Deus escolheu o povo de Israel, mas no meio do povo de Israel, Deus escolheu Davi. No meio do povo de Israel, no início, Deus escolheu Salomão. Deus escolhe. Deus falou para Abraão, Deus escolheu Abraão. Mas de Abraão, quem Deus escolheu? Teve Isaac, seu filho. Você não vê muitas coisas relatando sobre Isaac, mas você vê sobre quem? Jacó, o filho de Isaac. Jacó teve 12 filhos. Eu acho que uma filha mulher. Foram homens e uma mulher. Aí eu te pergunto, 12 homens, 12 tribos de Israel. Deus escolheu quem para falar? Quem para levantar? Um filho, José. Então, estão escolhidos e o escolhido de Deus para fazer algo. Então, você tem que ter na tua cabeça que você é o escolhido de Deus. Porque se Deus tem algo primeiro na tua vida, não adianta também só ficar correndo, achar que só de você buscar, Deus vai, que você tem aquela intimidade. Não. Você tem que buscar para que Deus queira ter intimidade com você também. E quando isso acontece, é tremendo que Deus fala na sua vida. Olha o século de hoje. No século 21, quem nós tínhamos de referência que Deus escolheu para fazer algo tremendo? Nós vemos aquele profeta tipo Joshua, a qual Deus usava a vida daquele homem grandemente. Pega no YouTube e tu vê o que Deus fazia na vida daquele homem. Aquele homem morreu sem nenhuma doença. Aquele homem simplesmente foi embora. Pediu a Deus a morte. E Deus levou ele. Olha Elias viu tanta coisa que pediu Deus. Deus levou. Então nós vemos que Deus chama muitos, escolhe poucos. E no meio do pouco que ele escolhe, ele levanta aquele para fazer algo. Então, Deus, ele te escolhe. Ele te escolheu. Por quê? Porque você se arrepende, você busca, você mostra para o Senhor que teu arrependimento é genuíno, que você não quer mais essa vida, não quer mais viver do jeito que está vivendo, que a situação é essa. Então você começa a mostrar para Deus que você quer aquela intimidade com Ele, e Ele começa a olhar para você e Ele te escolhe, porque Ele já tinha te escolhido antes. Mas Ele precisa ver o que você quer com Ele, para que você viva essa escolha de Deus. Então, eu vivi essa experiência. Eu ouvi pessoas falar para mim que buscava Deus, jejuava, que orava, e que Deus não fazia na vida dele o que fazia em mim, que ele olhava para mim e dizia que eu não fazia nada e que eu era completamente rebelde. Então, existe os escolhidos do Senhor para viver nessa terra aquilo que Ele tem de melhor. Então, lembra-te, você é o escolhido de Deus. Se você tem um cargo na igreja, é Deus que te escolheu para alguma coisa. Se você tem Deus tem um propósito contigo, tu começou a fazer a fé de Deus escolheu o que tu fazia aquilo. Então você é um escolhido, eles são escolhidos. Então comece a viver. Arrependa-se dos pecados, arrependa da forma em que age, arrependa da forma em que atua e deixa Deus trabalhar na sua vida. Comece a buscar Deus com o teu amor, não o amor terrestre, porque esse amor te leva um susto, você fica com raiva, você para de amar. O amor carnal, você leva um susto, você para de amar. Se alguém te fizer alguma coisa, o amor vai embora rapidinho. Entre marido e mulher, cada um vai para um lado, não tem perdão, não tem nada, porque o amor não é verdadeiro. Porque a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, tudo vê, tudo crê, não passa nada. Ele pode ser esfaqueado, mas vai continuar amando. Esse amor não é o amor da terra. Porque o amor terrestre que tu se apaixona ali, tu levou um susto, fizeram para você, tu sai correndo dele. Nunca mais quer olhar para a tua cara. Não. É o amor de Deus. O amor de Deus por você. O teu amor por Deus tem que ser diferente do teu amor carnal. Então, amados, que nós possamos nos arrepender para viver o que Deus tem. E enxergarmos que nós somos pecadores e que vamos pecar a todo instante. Ninguém está livre de pecar. Mas comece a olhar para o seu Deus da forma que você olha para o médico que você confia nele. Eu vou lá no médico, estou com problema, ele vai me dar um remédio e eu vou melhorar. Olha para Deus como você olha para o médico, porque o médico não é para Deus não, porque médico é ateu, ele não acredita em Deus. Tem que ser algo muito específico. Nossa, tem que acontecer algo tremendo para ele poder confiar no Senhor.
Ele confia no que ele estudou, no que outro homem, mesmo que tenha muitos erros, e várias pessoas tenham corrido para isso, ele só confia naquilo. Mas nós não. Nós temos que confiar no Senhor acima de todas as coisas. Então começa a viver a Deus, para que Deus possa colocar dentro de você essa fé que Ele quer que você tenha. Fiquemos de pé no nome de Jesus.